Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa de oração Prosa Bem. Como é bom estar aqui na companhia de vocês, nossos amigos que já estão aí no chat, assistindo a gente pelo YouTube. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É muito bom contar com a companhia de vocês. Esse evangelho que é maravilhoso, né, gente? Esse momento que a gente tem para refletir, para estudar um pouquinho, para fazer as nossas orações. Então é muito maravilhoso estar aqui, participar desse evangelho, e eu agradeço a participação de todos vocês, é muito bom estar aqui, né? Então vamos iniciar o nosso evangelho da tarde de hoje. Eu separei uma mensagem que é uma mensagem trazida pelo Espírito de Emmanuel, que está nesse livrinho aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. E é o capítulo 8, que se chama Jesus Veio. Vamos ver o que Emmanuel fala para a gente? Ele diz assim, ó. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição superior. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda, como tudo que o Mestre faz. É uma lição profunda para nós. Olha o que ele diz. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão de desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, se o Mestre, que era perfeito, que é perfeito, veio até nós, veio para nós que somos os doentes da alma, qual será a nossa obrigação, não é verdade? Será que devemos dizer, mas o mundo está cheio de imperfeições e tal, e eu não devo me envolver? Ou será que eu devo fazer como Jesus e ir lá e ajudar e auxiliar e trabalhar em favor do próximo? Não é verdade? Uma reflexão muito importante trazida por Emmanuel. Mas vamos para a nossa prece inicial, para iniciar bem o nosso evangelho. Então vamos lá. Elevando os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus, nós te elevamos, Mestre, nesse momento, os nossos corações, os nossos pensamentos, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez nessa tarde para estudar o teu Evangelho, para refletirmos sobre a tua doutrina de amor, que na verdade é a doutrina do nosso Pai. Então, Jesus, na certeza de que o Senhor disse que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas, em teu nome ali o Senhor também estaria, nós rogamos a tua presença nesse evangelho, que o teu amor, a tua luz, mestre, possa abrir as nossas consciências, para que possamos estudar o evangelho, bem interpretá-lo, compreendê-lo e, principalmente, Senhor, internalizar o evangelho em nossos corações, para que possamos colocá-lo em prática nas nossas vidas. Então, Jesus, que o Senhor se faça presente, que o Senhor derrame sobre nós o teu amor, a tua misericórdia,
para que possamos sair daqui da tarde de hoje desse estudo melhores. Fica conosco, Mestre amado Jesus, nos ilumina, nos protege, nos guia hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Então, hoje, eu sorteei, na verdade, né? Um capítulo, um item, na verdade, do Evangelho, porque não dá para a gente estudar o capítulo, que os capítulos são enormes, né? Mas a gente vai para o capítulo 17. 17, sejam perfeitos. Lá no item 8. O item 8 é uma instrução dos espíritos, denominada virtude, tá? Então, nesse item 8, gente, o Evangelho, o que é que ele fala para a gente? Ele vai falar, destacar sobre o que é ser uma pessoa virtuosa. Porque, veja, muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que têm algumas qualidades, né? E aí a gente diz, nossa, mas ela é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa boa, virtuosa e tal. E aí o Evangelho vai mostrar para a gente, vai explicar para a gente o que é uma pessoa virtuosa, o que é você ter uma virtude, né? Porque será que é esse sentido comum que a gente dá, da gente ver uma pessoa boa, né, assim, fazendo o bem e tal, e a gente diz, ai, mas ela é uma pessoa virtuosa. Será que é isso? Então, o que é que o Evangelho traz para a gente de informações sobre a virtude, né? O Evangelho, gente, segundo o Espiritismo, ele já diz aqui no começo, e a gente vai ler já já, é que a virtude, gente, no seu grau máximo, ela é o conjunto de todas aquelas qualidades que constituem um homem de bem. Para quem não sabe quem é o homem de bem, gente, ele está lá no item 3 desse mesmo capítulo 17, tá? E ele vai mostrar que, na verdade, o homem de bem é aquela pessoa que, em seu dia a dia, no seu cotidiano, ele busca praticar em todas as situações, ele se guia pela lei de amor, de justiça e caridade. Então, ele é uma pessoa que aplica a lei de amor, aplica a caridade, age de forma justa em todas as situações de sua vida. E lá tem vários exemplos. E a gente vai ver o quanto é difícil, né, a gente alcançar essas virtudes, se tornar esse homem de bem, porque nós somos ainda muito imperfeitos. E nas situações que nós nos colocamos ou que surgem no nosso dia a dia, às vezes é muito difícil para a gente ainda agir com esse amor, com essa caridade, dentro, né, da máxima justiça e tal, mas o homem de bem ele faz isso. E é por isso que o Evangelho diz aqui que virtude é o conjunto de qualidades, é o conjunto das qualidades que formam o homem de bem. Então, claro que uma pessoa caridosa, bondosa, trabalhadora, moderada, modesta, possui as qualidades do homem de bem e possui virtudes. Então, por conta disso, é que o Evangelho, mais para frente, ele vai destacar o que ele considera como sendo a verdadeira virtude, né? Então, vamos dar uma lida sobre o que é que o Evangelho fala para a gente sobre virtude? Vamos dar uma lida? Olha o que ele fala, lá no item 8, no primeiro parágrafo. A virtude é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. A gente falou isso. Ser bom, caridoso, trabalhador, moderado, modesto são qualidades do homem que possuem virtudes. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que se vangloria de suas virtudes, olha que importante, aquele que se vangloria de suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e porque tem o principal vício, o orgulho. A verdadeira virtude não gosta de se exibir. Ao contrário, é preciso descobri-la, pois ela se esconde no anonimato e foge da admiração das massas. Vicente de Paulo e Jean-Marie Vianney, digno pároco da cidade de As, eram virtuosos e possuíam qualidades, assim como muitos outros desconhecidos pelo mundo, mas conhecidos por Deus.
Todos esses homens de bem não sabiam que eram virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. Meus filhos, é para a virtude verdadeiramente cristã e espírita, praticada com desinteresse, que eu vos convoco. Afastem de seus corações, olha que importante. Afastem de seus corações o sentimento de orgulho, de vaidade, de amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imitem o homem que se apresenta como modelo a ser seguido e que se gaba de suas próprias qualidades para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Essa virtude com ostentação esconde quase sempre muitas mesquinharias e fraquezas. Forte essa mensagem, né? Forte essa mensagem. Então, segundo o que o Evangelho está dizendo aqui para a gente, que quando o ser ele realmente é virtuoso, ele tem todas essas qualidades do homem de bem, ele não faz questão de mostrar para os outros, para alardear por aí as virtudes que ele tem. Aquele que é verdadeiramente virtuoso tem como principal característica, gente, a humildade, a modéstia, né? A gente pode pensar assim, nós podemos ter várias qualidades, né, que caracterizam o homem de bem. A gente pode ter ou uma delas, enfim, não ter todas ainda, mas já ter algumas. Mas o que é que ele destaca? Ele diz que a partir do momento que eu começo a me expor, a falar das minhas qualidades para as pessoas, nossa, mas eu sou muito caridosa. Eu fui lá e né, aquela pessoa estava precisando e eu doei a medicação, eu doei o alimento, doei a roupa, ou eu vou lá e tiro um monte de foto, né, publico nas redes sociais, que hoje já rede social, né, para a gente publicar coisa, e aí eu começo a falar isso para as pessoas, a expor as minhas qualidades, a dizer que eu sou portador dessa ou daquela virtude, o que é que acontece? Eu meio que perco, por assim dizer, o mérito dessa virtude, por mais que eu a tenha. Vamos dizer, por exemplo, ver se esse exemplo fica fácil, que eu seja uma pessoa extremamente inteligente. Eu sou muito inteligente, eu sou de verdade, né? É, enfim, eu tenho uma inteligência acima da média. Só que eu fico alardeando, falando para todo mundo sobre isso. Eu fico dizendo, nossa, mas eu sou muito inteligente. E eu sou, de fato eu sou, né? Que eu sou mais inteligente que muitas outras pessoas. Ora, pois, o que é que acontece se eu fico alardeando a minha virtude, a minha qualidade positiva e tal? Eu deixo de ter a humildade, né? E aí, nesse exemplo, aquela inteligência que poderia ser vista e reconhecida por todos, pela sociedade, por exemplo, né? Ela perde o seu brilho. Ela perde o seu brilho. Então, olha que reflexão interessante o Evangelho traz. Será que vale a pena, né? Será que vale a pena eu ter todas essas virtudes e eu não ter a modéstia e a humildade? Será que eu consigo ter realmente a caridade, a benevolência, a compaixão, o amor, se eu não tiver a modéstia e a humildade, né? Porque se eu tenho caridade, benevolência, indulgência, mas eu quero mostrar para as outras pessoas, será que isso é válido sem se ter a humildade? Né? O que é que vocês acham, né? Eu acho assim, eu pensando sobre isso, eu estava refletindo e eu pensei assim, nossa, mas em verdade, né, nesse tipo de situação, a gente, na verdade, não está exercendo as nossas virtudes em favor do outro, né? Se a gente parar para pensar, a gente está querendo satisfazer o quê? Quando a gente expõe para todo mundo, né? A gente está querendo satisfazer o nosso orgulho, a nossa necessidade de ter os aplausos do mundo, de sermos reconhecidos pelos homens e não por Deus. E aí a gente precisa lembrar o que Jesus disse para a gente. Ele disse o quê? Disse, olha, se você já tem, se você quer ser reconhecido
pelo mundo e você já recebeu esses aplausos do mundo, então você já recebeu o seu pagamento, não é? E aí, o que é que a gente pode esperar no plano espiritual, que é a verdadeira vida? O que é que a gente pode esperar receber no plano espiritual? A gente vai chegar lá mostrando para Jesus, para os espíritos, para todos, enfim, para os espíritos amigos, que nós fizemos a caridade, postamos nas nossas redes sociais, que nós divulgamos, né, tudo que nós tínhamos. Então, será que isso vai valer alguma coisa na verdadeira vida, né, que é a vida espiritual? A verdadeira, né, virtude que Jesus nos chama a ter são aquelas que nós vivenciamos de uma forma desinteressada e em favor do nosso próximo, né? Então, o homem mais virtuoso que tenha, ele é humilde. Ele não ostenta aquelas qualidades que ele tem. Ele não expõe o bem que ele faz, o bem de que ele já é possuidor, né? Que nem naquela passagem, quando a gente estudou, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Ele não faz questão de mostrar, não quer aplausos de ninguém. E é esse o entendimento que nós precisamos internalizar, né? Eu devo manter realmente reservado, em segredo, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Não tem necessidade de eu ficar expondo isso para o mundo. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer, né? E aí, deixa eu só ler aqui o último parágrafo para a gente já ir se encaminhando para o final, que o Evangelho faz assim: em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila todos os méritos que efetivamente possa ter. E o que dizer daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração a satisfação íntima. Porém, se essa satisfação for usada para lhe render elogios, ela se transforma em amor próprio. Todos vocês, a quem a fé espírita reanimou com seus ensinamentos, que sabem o quanto o homem está longe da perfeição, não cometam nunca mais uma tolice dessas. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Mas advirto, olha essa advertência, gente. Essa parte aqui eu li 3 vezes. Olha a advertência que é feita. Mais valem poucas virtudes com modéstia, com humildade, do que muitas com orgulho. É pelo orgulho, olha isso, é pelo orgulho que as civilizações vêm sucessivamente se perdendo, e será pela humildade que elas irão se redimir um dia. De novo, é pelo orgulho que as civilizações vêm sucessivamente se perdendo, e será pela humildade que elas irão se redimir um dia. Então, minha gente, a espiritualidade deixou claro, né? Que a humildade é uma das virtudes que nós mais temos que trabalhar para adquirir. E isso não é fácil, nós sabemos disso. Por quê? Porque quantos de nós, gente, não gosta de ser elogiado? Vamos ser sinceros? Quem não trabalha, não se dedica e não quer, no fundo, receber um elogio, um reconhecimento. E eu estou falando isso de uma forma geral, na família, no trabalho, com os amigos, que você está ali se empenhando, está buscando fazer o melhor de você, que no fundo, lá no fundo, não quer ser elogiado e reconhecido naquilo que se empenha e se dispõe a fazer. Então, é muito difícil a gente encontrar realmente aquela pessoa que esteja realmente desprovida de qualquer necessidade de elogio, de reconhecimento naquilo que faz, ali dentro do seu papel em sociedade, em família, na sua profissão, ou até dentro da denominação religiosa que aquela pessoa professa, né? E que essa pessoa faça tudo aquilo por querer fazer o bem em favor do outro, sem querer ser reconhecido, sem querer elogios. Então, ainda é difícil para a gente, sim. E por isso que nós devemos buscar
trabalhar essa virtude que é a humildade, que é a modéstia. A gente precisa estar atento, porque ela não é fácil de adquirir. E é por isso que o evangelho, ele precisa vir a todo momento para nos lembrar da humildade, nos fazendo realmente questionar qual a minha verdadeira intenção quando eu estou praticando aquele ato, qual a minha verdadeira intenção por eu agir daquela forma. Eu estou fazendo aquilo para eu ter os aplausos do mundo, para ter o reconhecimento dos homens, qual é a minha verdadeira intenção com aquilo? Então a gente vê que realmente é um trabalho diário, como Paulo de Tarso fez. Paulo, enquanto ele era Saulo, ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, ele era inteligentíssimo, né? Mas quando ele faz o encontro com Cristo na estrada de Damasco, que ele se converte, ele se transforma. E é claro que aquilo exigiu dele muito esforço, mas é uma jornada linda, a jornada de Paulo, não é? Então, que possamos nós também, dentro da nossa capacidade, da nossa limitação ainda, né? Começar aos pouquinhos a refletir sobre isso, começar a pensar, por que eu estou fazendo isso? Será que eu quero os elogios, eu quero esses aplausos do mundo? Ou será que eu já estou fazendo o bem pelo bem? Né? Se eu não estou, não é que a gente vá se punir, vá, né, enfim, se punir mesmo, né? Se punir por isso. Que a gente possa utilizar essa reflexão como ponto de melhoria, dizer, nossa, eu estou fazendo mesmo, porque eu ainda quero os aplausos do mundo, mas eu vou mudar, né? Eu vou mudar, aos pouquinhos eu vou fazer a minha transformação. Já de uma forma muito consciente, porque o evangelho nos traz essa consciência. É difícil, gente, quando a gente estuda o evangelho, a gente medita sobre ele, errar se torna uma coisa tão difícil, não é verdade? Que a consciência buzina na nossa cabeça. E ele é o nosso grande orientador, a consciência, porque as leis de Deus estão gravadas nela, né? Bom, esse foi o Evangelho da tarde de hoje. Eu achei bem interessante trazer essa reflexão. Foi muito importante para mim quando eu estava lendo. E eu espero que realmente vocês tenham gostado e que possa fazer alguma diferença para vocês, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final, nossa prece de encerramento. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Te agradecemos, Mestre amado e querido, pela oportunidade que tivemos em alguns minutos meditar um pouco do teu evangelho, que possamos, Senhor, aos pouquinhos, com teu auxílio, de uma forma muito serena, desenvolver essas virtudes maravilhosas que o evangelho nos traz, o amor, a caridade, a benevolência, a compaixão, tantas outras, mas que não nos esqueçamos, Jesus, de uma das mais importantes, que é a humildade. Que possamos despertar o nosso espírito para essa virtude que ainda é tão difícil para nós de termos, mas que com o teu auxílio, Mestre, o teu auxílio dos espíritos amigos e queridos, nós vamos vencer essa batalha contra nós mesmos. Que possamos sempre, Senhor, recordar do Evangelho, buscar vivenciá-lo. Que o teu amor, que a tua luz possa constranger os nossos corações à mudança. Nós te agradecemos, Senhor, neste momento, rogamos as tuas bênçãos sobre nós, mas sobre toda a humanidade sofredora, sobre o planeta Terra, sobre a natureza, sobre os animais. Enfim, Senhor, por todos nós que precisamos de ti, precisamos da tua luz, do teu carinho, do teu amor. Gratidão, Mestre amado Jesus, nos abençoa, nos envolve hoje sempre, que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Boa tarde a todos, semana de paz e espero ver vocês em breve, tá bom? Um beijo a todos.